Oi pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam muito bem. Pessoal, eu andei um pouco sumida aí com os vídeos do canal, mas muito trabalho e agora eu retornei, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre as linguagens do amor, como cada um de nós demonstra afeto, carinho e afeição. Eu tenho certeza que você na sua vida já percebeu que cada pessoa tem um jeito único de amar, tem um jeito único de expressar carinho, afeto e afeição. Talvez até você mesmo já tenha não se sentido amado, amada, enquanto na verdade pode ser que você não soube interpretar a linguagem do afeto do outro. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Lembra que nós não estamos falando, pessoal, nós estamos falando de linguagens do amor, tá? Formas que cada um de nós temos de expressar esse carinho. Nós não estamos falando de violência ou de negligência afetiva, então não vamos romantizar aqui também esse tema, tá? Ai, Bruna, meu marido me demonstra amor me batendo. Não, é sobre isso que nós vamos falar. Bruna, meu namorado demonstra amor me traindo. Também não é sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos falando de pessoas que se amam, se admiram, se gostam mutuamente, mas cada um tem uma forma diferente de expressar essa atenção. É uma forma de dizer para você que eu me importo com você. Então, cada um tem uma forma de dizer que eu me importo com você. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Se a gente for lembrar do Freud, o que Freud dizia já também com os primeiros ali psicanalistas, eles já conseguiram perceber que cada um de nós, de fato, tem esse jeito único de amar. E isso é muito dependente da nossa infância, como nós fomos criados. Então, ali já desde os primeiros anos, a forma como nós fomos criados, a forma como cada um de nós recebeu atenção, amor e cuidado, vai dizer como como o nosso inconsciente vai moldando esse jeito de lidar com os afetos, esse jeito de trabalhar os afetos, de demonstrar esse carinho, de receber esse carinho. Então, já na primeira infância ali, a gente vai aprendendo, o nosso inconsciente ele vai aprendendo a maneira de se relacionar com os nossos afetos. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Talvez você já tenha ouvido falar sobre as 5 linguagens do amor que foram popularizadas pelo autor Gary Chapman. Esse autor, ele já falava, ele já dizia que cada um de nós vai ter esse jeito único de se relacionar e o grande desafio nas relações é interpretar a forma como o outro está expressando esse amor por mim. Porque muitas das vezes existem muitas discussões, brigas, desavenças, decepções, mágoas, ressentimentos dentro das relações. E aí quando eu falo dentro das relações, tanto relações de casal, matrimoniais, né, de relações de um casal, mas também relações familiares, de amigos. Então nós estamos falando de um amor universal aqui. Então, ele fala que o grande desafio nas relações interpessoais é justamente a gente conseguir entender como que o outro está expressando essa afeição por mim. Porque muitas das vezes eu posso não me sentir amada, acolhida ou admirada porque simplesmente eu não estou conseguindo fazer essa leitura. Como que o outro está demonstrando essa afeição por mim? De repente o outro já está demonstrando e eu não estou conseguindo entender como ele está demonstrando. Qual é a linguagem que ele está utilizando para demonstrar essa afeição? Tem pessoas que demonstram amor falando. Isso nós vamos falar aqui um pouco mais para frente sobre as 5 linguagens do amor. Tem pessoas que demonstram o amor falando. Tem pessoas que demonstram com gestos. Tem pessoas que demonstram com presença. Então, cada um de nós vai demonstrar de uma maneira diferente e isso é muito particular do inconsciente de cada um que foi moldado ali já nos primeiros anos da infância, tá bom? Então, nós vamos começar aqui a falar sobre essas 5 linguagens do amor. A primeira linguagem do amor aqui, pessoal, eu já até falei um pouco dela, que é a linguagem verbal. Então, tem pessoas que demonstram amor, carinho e afeição dizendo, são pessoas que precisam dizer, eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim. Então, são pessoas que gostam de fazer declarações, escrever bilhetes, demonstrando ali o seu afeto, gostam de fazer aquelas serenatas. Então, são pessoas que estão o tempo todo dizendo que o outro é importante, que o outro importa. E, consequentemente, também são pessoas que podem ter uma necessidade maior de ouvir, porque quando eu gosto, eu falo, então, logo, se o outro gosta, ele vai falar também. Só que muitas das vezes não é assim que acontece. Às vezes uma pessoa que gosta
que tem essa maneira de se relacionar falando, são as pessoas que expressam esse amor pela fala, talvez ela está se relacionando com uma pessoa que demonstra de outra maneira. E aí essa pessoa aqui, ela acha que ela não é amada, ela acha que ela não é querida, quando na verdade o outro já pode estar demonstrando, mas essa daqui não está percebendo, porque essa daqui tem uma maneira de se relacionar verbal. Para ela é importante dizer: eu te amo, você é importante para mim, eu gosto da sua presença, eu gosto de estar ao seu lado. Então, são pessoas também que na infância podem ter ouvido muito, podem ter vivenciado ali nos primeiros anos da infância o afeto verbal dos seus pais. Então, podem ter sido criadas com pais muito carinhosos, muito amorosos. Os pais sempre expressavam verbalmente que essa criança era importante. Então, pode ser que essa criança, esse indivíduo, ele foi crescendo, entendendo a importância da comunicação nos afetos, entendendo que, bom, se o outro gosta de mim, ele está falando. Se ele não fala, logo ele não deve gostar. Então, essas pessoas que demonstram amor de forma verbal, elas precisam da comunicação como validação emocional. Então, são pessoas que precisam dizer, em contrapartida, precisam ouvir também que são amadas e queridas. Do contrário, elas inconscientemente associam a não fala, a não verbalização do outro como então, bom, então eu não sou importante, o outro não me ama. E claro que isso pode gerar muitos conflitos interpessoais, sobretudo nas relações aí entre casal, tá? Bom, então esse é o primeiro grupo. Agora, o segundo grupo são pessoas que demonstram o amor de uma linguagem mais prática, com atos e serviços. Então tem pessoas que são mais práticas em relação à vida afetiva, demonstram amor não necessariamente falando, mas demonstra amor ajudando o outro, sendo útil de alguma maneira, ajudando a resolver um problema aqui. Então, pode ser aquele casal, aquela esposa, aquele marido, que sabe o horário certinho que o esposo, que a esposa vai chegar, deixa aquela comida quentinha preparada, aquela pessoa que cuida do bem-estar do outro, aquela pessoa que vai resolver um problema ali para o parceiro, vai ajudar o parceiro a resolver tal coisa, ou vai ajudar um familiar com um problema específico que o familiar está enfrentando. Então, essas pessoas, por exemplo, elas podem ter sido criadas em um ambiente mais pragmático, de repente um ambiente mais rígido, onde o amor, a atenção, o afeto era demonstrado à base de regras, de leis, de ordem, de obrigações. Então pode ser aquelas crianças que desde cedo já tinha muitas responsabilidades, então ela associou o amor com as responsabilidades do dia, com o cuidado do outro, com o cuidado do bem-estar do outro. Então pode ser também aquela criança, por exemplo, que só recebia carinho dos pais, carinho da mãe, quando fazia algo importante. Então, quando você arrumar o seu quarto, eu vou te dar um abraço. Então pode ser aquela criança que quando fazia algo útil, era elogiada. Quando fazia algo útil, recebia um abraço dos pais, recebia um beijo, recebia um símbolo de afeto, né? Dos seus cuidadores ali. Então são pessoas que associaram muito a importância da responsabilidade, da ajuda, do ato, do serviço com o afeto. Então é uma pessoa que demonstra esse afeto de uma maneira prática. Pode ser aquelas crianças, por exemplo, que cresceram ouvindo os pais: eu faço tudo por você, eu trabalho o dia inteiro para te dar tal coisa. Então associou o trabalho, o serviço para cuidar de você, para cuidar do seu bem-estar. Então são essas pessoas que cresceram nesses ambientes onde o rigor e a responsabilidade era muito forte nesses lugares. Então, possivelmente, não é uma pessoa que talvez... Pode ser que no decorrer do tempo ela vai aprendendo a demonstrar afeto de outras maneiras, mas essa forma mais de atos e serviços moldou o inconsciente dessa pessoa. Então, esta maneira vai ser mais forte, vai ser mais primordial, vai ser mais intensa que essa pessoa vai ter de demonstrar afeto. Qual é o problema disso? O problema disso é que esta pessoa que vê no atos e serviços, vê o amor de uma linguagem mais prática, ela pode ser, a depender
do tipo de pessoa que ela está conectada, ela pode ser uma pessoa que vai ser explorada, porque ela vai fazer muito pelo outro, ela vai querer ajudar o outro, ela vai querer cuidar dos problemas do outro, ela vai cuidar do bem-estar do outro, e em muitos casos ela pode ser explorada, porque isso pode trazer o quê? Oportunistas para a vida dessa pessoa, que vão estar sempre o quê? Explorando essa pessoa. E quando ela perceber que o outro não está retribuindo aquele gesto que ela está fazendo para a vida dela, isso vai gerar o quê? Frustrações, vai gerar tristeza, decepções de toda natureza. Então são pessoas que na linguagem afetiva pode atrair muitos oportunistas, porque são pessoas que amam fazendo algo útil para o outro, cuidando do outro. Essas pessoas também que demonstram esse amor de uma maneira mais prática, podem ter sido aquelas crianças também que precisou amadurecer desde muito cedo. Então, desde muito cedo precisou ali de repente cuidar dos pais, de repente tinham pais imaturos. Então, são pessoas que tiveram que amadurecer emocionalmente falando mais rápido, ou por causa de responsabilidades que lhe foram impostas, ou para cuidar emocionalmente dos pais imaturos, frágeis ou ausentes. Então, tudo tem uma raiz por trás da maneira que cada um de nós demonstramos afeto. Essa maneira, por exemplo, essa linguagem mais prática, é a minha maneira, pela forma como eu fui criada aqui. Então, eu demonstro afeto, carinho pelas pessoas da minha família, por exemplo, através de atitudes. Eu gosto de ajudar a resolver um problema aqui. Hoje eu sei já o meu limite entre doar demais. Então, hoje eu já consigo saber, bom, eu posso ajudar, até aqui eu posso fazer, passou disso me atrapalha, mas antes eu não sabia, antes eu fazia de tudo, para todos, eu cuidava da vida de todo mundo, e isso, claro, que leva uma exaustão emocional também. Hoje eu já consigo ter essa consciência de ajudo, demonstro afeto, carinho e amor ajudando, mas eu tenho agora já muito bem claro qual é o meu limite dessa ajuda, desse apoio, tá? Mas isso pode levar também, quando a pessoa não conhece, não entende esse equilíbrio, isso pode levar a uma exaustão emocional também, claro, né? E aí, né, pessoal, pensa numa pessoa que ela tem uma linguagem, uma forma mais prática de demonstrar amor, e uma pessoa que tem uma linguagem mais verbal. Se essas pessoas não conseguem se compreender mutuamente, entender qual é a linguagem do afeto do outro, pode ser que essa daqui, que tem uma linguagem mais verbal, ela não está conseguindo identificar que essa daqui de fato o ama, porque não está conseguindo interpretar as ações e atitudes dessa pessoa como uma atitude de amor e de demonstração de afeto, porque essa pessoa talvez ela não diz, ou não diz com muita frequência, mas ela está dentro da maneira dela, ela já está demonstrando afeto e amor, mas essa daqui é verbal, essa daqui não consegue captar isso. Para essa daqui, se o outro não diz, então não ama. Então isso pode gerar ali conflitos muito desgastantes e desnecessários na vida do casal, né, na vida das pessoas, porque elas não estão conseguindo fazer essa leitura. Então, tem pessoas que têm essa linguagem mais prática, tem pessoas que têm linguagem verbal. Agora vamos para o terceiro grupo aqui, que são pessoas que demonstram o afeto, o amor, pelo tempo de qualidade. Então, são pessoas que gostam de estar presentes na vida do outro. E quando eu falo presença, é presença consciente. Então, representa um casal, por exemplo, que o parceiro gosta de estar junto com o outro, gosta de viajar junto, gosta de ter experiências junto, gosta de ficar em casa, ver um filme, gosta de fazer um programinha, dois. Então, é aquele familiar, por exemplo, que ele pode ter casado, mas todo final de semana ele vai passar ali, vai almoçar na casa da mãe, porque ele quer, ele gosta. Para ele, demonstrar afeto é estar presente, é estar do lado, é conversar, olhar no olho, é perguntar como foi o seu dia, como foi sua semana. Então pode ser aquele pai ou aquela mãe que gosta de almoçar com os filhos, sentar na mesa, sem o celular presente, perguntar, e aí filho, como foi o seu dia, como foi sua escola hoje,
como foi sua semana. Então são aquelas pessoas que gostam, que têm essa sensação da presença como uma maneira de eu expressar que você é importante para mim e por isso eu estou aqui ao seu lado. E essa forma de demonstrar amor é uma linguagem mais sutil e mais espiritual, porque é uma maneira muito nobre, porque amor é consciência, é eu estar do seu lado e dizer, você é importante para mim, por isso eu estou aqui de uma maneira consciente. Essas pessoas na infância, pode ser que elas tenham sofrido muito com a ausência dos seus pais ou a ausência daquelas pessoas que cuidavam dela. Então, ela passou a ter aqueles poucos momentos de presença com os cuidadores como momentos muito importantes e genuínos. Então, são pessoas que podem, por exemplo, ter sofrido muito com a ausência desses pais. E quando esses pais estavam presentes, ela queria marcar aquele momento. Ela sentiu que aquilo era muito precioso, porque naqueles momentos de presença genuína dos seus pais, era muito precioso para elas. Então é como se elas tivessem canalizado toda essa importância do amor na presença naquele curto instante de tempo. Para essas pessoas, a solidão emocional, ela foi marcante. Então são pessoas que cresceram com poucos episódios de atenção consciente na infância. Então elas passaram a valorizar intensamente a presença do outro, porque foi nessas poucas instantes de atenção genuína que elas sentiram o afeto, o amor e a atenção e o carinho. Essas pessoas, elas se magoam profundamente quando o outro se distrai com a presença dela. Então, por exemplo, se uma pessoa tem essa forma de linguagem, de expressar amor, estando ao seu lado, conversando com você, uma pessoa que vai se chatear profundamente se você tiver com o celular na mão enquanto conversa com ela. Porque para ela, o amor é a atenção genuína. É quando eu estou presente, conversando com você, olhando no seu olho, quando eu estou de fato presente, de forma consciente. Então, uma pessoa que vai se chatear, ela vai se magoar profundamente se você estiver com ela olhando para as paredes, distraído. Essa pessoa não quer que você distraia, porque ela entende que se eu não estou sendo visto, eu não sou amada. Se eu não estou sendo vista de uma maneira consciente, então eu não sou importante. A minha presença ao lado dessa pessoa, então, não importa. Então, é importante a gente entender como cada um de nós expressa essa linguagem do amor. Percebe como é diferente, pessoal? Como cada um de nós vai demonstrar o carinho pelo outro e cada um de nós vai se magoar, se chatear, se o outro não perceber isso, claro. Agora, a quarta maneira de demonstrar amor é através do carinho e através do toque. Essa é uma maneira mais instintiva, né? Que remete lá a quando nós éramos ali bebês, nós recebíamos ali o carinho, o aconchego, o colo, o toque da nossa mãe. Então, essa é a maneira mais instintiva. Tem pessoas que demonstram carinho tocando você, abraçando, beijando, conversando com você, pondo a mão no seu cabelo, onde te vê, te abraça, conversa com você tocando na sua mão. Então, são pessoas que associaram o toque, o cuidado, o abraço com demonstrar carinho. Então, possivelmente, foram crianças que foram muito abraçadas, podem ter sido muito beijadas ali naqueles primeiros ali anos da infância, receberam muito carinho, muito toque da mãe, do pai, né, dos afetos ali. Então são pessoas que associaram, bom, eu sou amado, eu sou querido, porque o outro está me abraçando, está me beijando, então é a maneira que eu tenho de demonstrar também o meu carinho, o meu apreço em relação ao outro. O toque, ele é o primeiro espelho afetivo do bebê. O toque físico, ele se torna uma forma de recriar essa sensação de segurança primária. Essas pessoas, pessoal, que demonstram amor através do carinho e do toque físico, elas precisam do toque para se sentir emocionalmente conectadas. Então, se eu estou com o outro, mas o outro não me abraça muito, o outro não me beija, o outro não me toca, bom, provavelmente o outro não tem vínculo emocional comigo, então o outro não gosta de mim. Então, são pessoas que precisam fazer essa demonstração de afeto, tocando, porque é assim que eu estou demonstrando que eu amo você. Em contrapartida, se você não me abraça também, se você é um pouco distante em relação a mim, bom,
Então, provavelmente você não gosta de mim, você não me ama. Então, são pessoas que podem se magoar muito profundamente com um distanciamento do parceiro, porque tem pessoas que são mais independentes emocionalmente, tem pessoas que talvez não gostam de muito abraço, e aí também tem uma raiz também inconsciente nisso. Então, de repente, essa pessoa ela está se relacionando com um parceiro ou uma parceira emocionalmente falando mais distante, talvez um parceiro mais prático, que gosta que demonstra amor de uma maneira diferente, mas esse outro precisa do toque. Se você não me abraça, se você não me beija constantemente, bom, provavelmente não gosta de mim. Então, essa pessoa ela pode se magoar profundamente com a linguagem do afeto de parceiros ou parceiras que podem ser emocionalmente falando mais independentes. Então, é importante a gente compreender como que as pessoas elas estão ali demonstrando esse afeto para evitar justamente essas rupturas ou essas confusões que sempre acontecem ali nos relacionamentos porque a gente não consegue identificar como o outro age, tá? Agora, a quinta maneira de demonstrar afeto é através de presentes ou gestos simbólicos. Então, tem pessoas que demonstram amor dando presentes. Então, tem pessoas que, por exemplo, ou através de gestos simbólicos. Então, por exemplo, tem pessoas, vamos supor, o marido vai na padaria e no retorno para casa ele vê uma rosa bonita ali e ele pega aquela rosa e leva para a esposa. O presente, ele nunca é um presente. Para essas pessoas que amam através desse presente ou desse gesto simbólico, esse presente nunca ele é só um presente. Na verdade, ele é um pedaço desse sentimento que o outro sente por você. É uma maneira de dizer, olha, eu lembrei de você e você é importante para mim, toma este presente. Então, é uma maneira de representar esse presente, é como se fosse o amor materializado em pequenos feitos. Então, é aquela pessoa que vai sempre se lembrar de datas específicas, vai sempre fazer uma surpresa diferente para o parceiro, vai comprar um bolo para comemorar uma data X, vai fazer uma festa surpresa ali, vai viajar, lembra da pessoa, traz uma lembrancinha, olha, lembrei de você. Então são pessoas que vai ter esses pequenos gestos simbólicos ao longo da vida, ao longo do relacionamento, que é uma maneira de expressar essa afeição por você. Podem ter sido pessoas que cresceram, por exemplo, recebendo sim muitos presentes. Por exemplo, aquelas pessoas que cresceram, os pais iam viajar, ia trabalhar, mas a mãe falava, olha, se fica quietinho, a mamãe traz um presentinho para você. Então a criança ficava ansiosa para a mãe chegar do trabalho, para o pai chegar do trabalho, o pai chegar da viagem. Quando o pai chegava, dava um presente. Então a criança falou, nossa, me ama, lembrou de mim. Então ela associa essa questão do presente, da lembrança, como, bom, eu sou importante, porque essa pessoa, meu pai ou minha mãe, lembrou de mim, então eu sou importante. Então essa criança, ela vai moldando a maneira também pelo qual ela vai se relacionar com o outro. Essas pessoas também, elas têm um hábito de guardar objetos que têm um valor emocional para ela, porque essas pessoas, elas associaram o objeto com a importância e com o valor emocional. Podem também ter sido crianças que sofreram com a ausência dos pais, por exemplo. Então, podem ter sido crianças, por exemplo, que ficaram órfãos e depois a única lembrança que tinha da mãe era um porta-retrato. Então, associou o amor que eu tenho pela minha mãe com essa última recordação. Esse porta-retrato, essa foto que eu tenho da minha mãe, sei lá, essa blusa que ficou do meu pai foi embora, ou perdi meu pai e fiquei órfão. Então, eu tenho essa blusa como um material, como algo material, tangível, do amor que eu sinto pelo meu pai. Então, são pessoas que atribuíram a objetos esse valor e essa carga emocional. Então, naturalmente, quando crescem, vão querer expressar o amor, o afeto pelo outro por algum objeto material. Não necessariamente são presentes caros, podem ser gestos simbólicos. Então, é aquela mulher, por exemplo, ou marido que sai para trabalhar, deixa um bilhetinho também para a esposa com um chocolate, entende? Então, essas coisas pequenas, simbólicas, mas que para essa pessoa demonstra muito, demonstra que eu estou demonstrando para você que você é importante para mim. Então, logo, essa pessoa também, como ela tem essa linguagem do amor, logo ela vai esperar também que você faça essas pequenas
atitudes para com ela, né? Então, pessoal, viu como a vida relacional, ela pode ser muito desafiadora? Porque cada um de nós teve uma infância, cada um de nós fomos criados de uma maneira muito particular. Então, cada um de nós gerou no inconsciente um molde, uma maneira de interagir com o outro, uma maneira de interagir com os afetos do outro e expressar os meus próprios afetos. Então, a vida relacional, as relações interpessoais, ela é como se fosse uma dança. Então, eu vou compreendendo a linguagem do outro, o outro vai compreendendo a minha linguagem, aos poucos eu vou aprendendo também a trabalhar na linguagem do outro, para atender as demandas emocionais do outro, e o outro também, aos poucos, vai aprendendo a lidar com a minha linguagem do afeto, para também atender as minhas demandas de afeto, e assim a gente vai caminhando. Então, é importante, mas isso tudo começa a partir do quê? Da consciência, da compreensão, da leitura que eu faço em relação ao outro. E a partir daí, a gente consegue trabalhar de forma harmoniosa e compreensível compreensível, né? Claro, respeitando ali as particularidades de cada um. Lembrando que nós não estamos falando nesse vídeo de respeito, de negligência emocional, né? Não vamos romantizar essas questões. Nós estamos falando de pessoas que de fato se gostam, se amam, têm carinho, afeição de ambas as partes ali, mas cada um da sua maneira expressa isso de uma maneira diferente, tá bom? Bom, então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se você sabia dessa linguagem do amor, comenta aqui abaixo para mim e fala aí para mim qual é a sua linguagem, qual é a sua maneira de demonstrar afeto para com o outro. A minha linguagem é uma linguagem mais prática, eu sou muito objetiva, claro que também pela infância que eu tive, então desde cedo eu fui criada em um ambiente muito pragmático, com muitas regras, com muitas exigências. Eu comecei a cozinhar, por exemplo, com 9 anos, então foi a maneira que eu percebi de ser útil e talvez de receber ali o carinho e o afeto da minha mãe. Foi demonstrar algum tipo de utilidade e serviço. Eu comecei a cozinhar com 9 anos. Então, a minha maneira de expressar amor é prática. Quando eu quero demonstrar amor por alguém, eu faço alguma coisinha, eu faço uma comida que levo para minha mãe, eu faço um bolo, levo para ela. Eu ajudo algum familiar a resolver um problema X, ajudo outro a resolver um problema Y. Então, é a maneira que eu tenho de trabalhar os meus afetos. E você? Qual a sua maneira? Comenta aqui abaixo para mim que eu quero saber. Um beijo, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.